Vamos, então? Gabi, já tá. Acho que está começando. Começou? Estamos no ar? Sim. Sim, estamos no ar. Respondeu aqui no privado. Então, vamos começando devagarzinho, as pessoas estão entrando. A gente também está aqui se havendo com os problemas da tecnologia, que todo mundo começa uma live falando disso, nós também, né? Aí com o eco e tudo mais, e a gente vai ajustando aí no decorrer da live, né? Vamos aprendendo a fazer isso. Eu fico pensando, é a minha segunda live, eu sempre resisti a fazer isso, mas eu penso que as conversas que têm acontecido e que eu tenho seguido também são muito interessantes, são verdadeiros debates públicos, né? São conversas que antes eram privadas, a gente podia estar conversando isso lá no consultório da Camila, e a gente está aqui né, envolvendo outras pessoas. Eu queria agradecer a Camila pelo convite, conheço a Camila lá do curso da USP, sobre os IRDs e a Constituição Precoce, e depois disso a gente não se largou mais, né, Camila? Fazemos os estudos com a Camila, e a gente vem discutindo e fazendo as aproximações com o que a gente pode estar pensando aí sobre a psicologia da infância e a educação, né? Eu penso que são conteúdos que os educadores precisam conhecer muito, e como que a gente fala disso de um jeito que todo mundo compreenda e que possa ver na sua prática e possa pensar a partir desse lugar, né? Eu vou fazendo aqui na live, puxando um pouco a sardinha para a educação, né? Eu sou educadora, então vou fazer um pouco essa defesa. A Camila e a Daniela, ambas são psicólogas e psicanalistas, elas atendem criança e as famílias no consultório, e elas vão contar aqui um pouquinho para a gente hoje o que elas têm escutado, principalmente o que têm pensado a partir das escutas das crianças e das famílias no consultório. Pensando aí as questões do sofrimento na quarentena, pensando quais são os sinais de sofrimento das crianças, né? O que a gente pode escutar e como é que a gente pode dialogar com o que as crianças nos dizem, né? Eu acho que tem várias interfaces que eu convidei amplamente aí o pessoal da educação, estou vendo que está entrando um monte de gente, para que a gente converse também sobre o que as crianças têm dito sobre nós, educadores, lá na casa delas, né? No curso à distância e tudo mais. Então, para a gente pensar todas essas questões. A Camila é fundadora do Entrelacer, e eu gostaria, Camila, que você começasse contando o que é o Entrelacer, né, contextualizando aí um pouco esse lugar para nós. Então, queria primeiro agradecer, né, a presença da Li, que eu acho que essa é uma parceria que a gente tem feito de alguns anos, e eu achei muito importante, via o Entrelacer, abrir esse espaço de discussão com os profissionais da infância, como também com os pais, né? O Entrelacer, né, ele surgiu como uma ideia de proporcionar um espaço de formação, de transmissão, uma possibilidade também de fazer intercâmbios com a França, que é um lugar onde eu passei alguns anos me formando, e abrindo espaço muito, não só como pensar um espaço de formação de psicanálise, ao contrário, eu acho que é um espaço de formação entre os profissionais, né, um pensar mais global da criança, o que inclui também profissionais, desde dos educadores, quanto os psicólogos, os psicanalistas, os TOs, os fonos, né, os psicomotricistas. Então, o Entrelacer, ele surgiu muito com essa ideia da gente pensar o processo de integração dessa criança, desse bebê, a partir dos diferentes olhares, né? E pensando agora nessa questão do que a gente está vivendo, nesse momento tão particular e inédito, né, dessa pandemia, eu, como membro, né, a Dani, que também é a Daniela Tuluá, que faz parte, né, do Entrelacer, a gente achou interessante sublinhar um pouco o que a gente tem escutado no consultório, né? Eu acho que é uma possibilidade da gente também abrir um espaço para que os pais possam refletir que o que eles têm vivido em casa, eles não estão vivendo sozinhos. Então, Entrelacer, a gente pensou nessa possibilidade de uma roda de conversa, de abordar alguns temas, né, algumas questões do que as crianças têm dito, e não só as crianças, como também os pais, as famílias, o que a gente tem escutado, né? Eu acho que, antes de começar um tema,
Eu acho que a Daniela, né, Dani, você pode se apresentar um pouco, e aí a gente vai começar alguns pontos que a gente escolheu para sublinhar e para a gente pensar aqui juntos, nessa roda de conversa. Boa tarde, eu também faço parte, né, do Entrelacer, e a motivação para a gente se reunir aqui nesse momento e falar sobre o que as crianças estão nos dizendo, estão nos trazendo sobre esse tempo de pandemia mundial, esse tempo de distanciamento, ele vem a partir, sobretudo, dessa escuta, desse momento em que a gente tem recolhido nos atendimentos online, que é essa modalidade que tem sido um desafio, muitos dizeres sobre esse modo de enfrentar das crianças, de enfrentar esse tempo de angústia que tem sido para todos. Então, nós consideramos que, além das possibilidades que cada criança traz com ela, do modo como as crianças, quem cuida dessas crianças, o modo como os pais, enfim, quem está podendo cuidar das crianças, traz essas possibilidades. Mas, sobretudo, e acho que é disso que a gente pode acrescentar, esse discurso social que, nesse momento, chega até as crianças, que inclui, né, o que elas vêm ouvindo, é um momento de pico, isso tem sido muito frequente, isso tem sido muito forte nos dizeres das crianças. Você sabe que a gente está chegando na semana de pico, você sabe que falta ar para quem tem Covid. Essas falas que estão à disposição nesse momento e que as crianças estão recolhendo, é um pouco disso que acho que a gente pode trazer nessa live para a gente sensibilizar um pouco a todos do que é para a criança, como chega a criança a tudo isso. E as ocorrências de fato, quer dizer, crianças que perderam familiares, crianças que já passaram pelos exames, né, já fizeram o teste do Covid. Então, é um pouco desse lugar que a gente queria pôr em discussão a partir da nossa clínica, a partir dessa nova modalidade clínica. Eu acho que a gente vai falar um pouco, né, Dani, do que a gente tem escutado hoje. Eu acho que depois de algumas semanas já nesse contexto, o que a gente tem visto o que mais marcou nessas crianças foi a não preparação para esse momento do isolamento, né? A gente tem que pensar que essa quarentena ela se colocou de uma maneira muito abrupta, né? E o quanto que isso repercutiu e repercute sim nas crianças, principalmente nas crianças menores, que têm menos, né, recursos para elaborar tudo isso, e nas crianças também atípicas, nas crianças que têm dentro do espectro. O que a gente percebeu é que muitas delas não houve uma preparação nem de se despedir da escola, nem se despedir dos terapeutas, foi tudo muito de repente. E o quanto que isso foi algo mesmo do que a gente da psicanálise, a gente compreende como algo traumático, aquilo que de repente acontece e que necessita de um espaço de elaboração da criança, né, para tudo isso. E mesmo no contexto, né, que a gente vê, que a gente tem visto no consultório, que nós, psicanalistas da infância, por exemplo, a gente pensou que, e é um desafio, a gente pensou que era quase da ordem do impossível pensar no atendimento virtual para as crianças, né? Logo no início, alguns colegas psicanalistas, né, que atendem tanto criança como adulto, já tinham até uma posição muito clara que ficaria só com os adultos, né? Agora, nós, psicanalistas mais da infância, como a gente teve que ser convocada a repensar o atendimento, né? Eu acho que isso também foi até uma surpresa que nos mostrou o quanto que essas crianças, elas precisavam dessa sustentação, dessa rotina lá fora, que aconteceu de uma maneira abrupta essa interrupção. E o quanto elas aderiram a esse atendimento online, o quanto também elas apresentaram a necessidade de manter um pouco a necessidade da rotina que elas tinham até então. E que eu acho que esse ponto da rotina é um ponto muito importante que a gente tem que repensar. O como que, numa
no tempo de 24 horas, né? Pensando que o bebê, pensando que a criança, ela precisa de uma ritmicidade para poder se construir, para poder ter um equilíbrio emocional, né? E o quanto que estamos vivendo um tempo onde essa questão do ritmo, da ritmicidade, que é fundamental para a organização interna e psíquica da criança, ela está, sim, sendo atingida, ela está, sim, sendo vivenciada num contexto muito particular, né? Então, a gente vê o que a gente tem escutado e tem conversado com as famílias, principalmente no início, a dificuldade que era para esses pais também colocarem, incluírem uma rotina para essas crianças, né? O quanto que isso é fundamental para essa organização. A gente pensa até, quando a gente trabalha com os bebês, a importância que é estabelecimento das rotinas para que o bebê possa se constituir, possa se organizar e se desenvolver, não é, no campo do psiquismo, né? O bebê tem vários campos do desenvolvimento, o cognitivo, o psicomotor e também o psíquico. E a gente viu que muitas vezes era difícil, sim, para essas famílias e para essas crianças poderem organizar um ritmo e uma rotina, né, no isolamento, né? Então, a gente via muito essa dificuldade e o desespero de algumas famílias, né, de poder organizar isso e de flexibilizar também algumas regras, né? Eu acho que isso também foi um ponto muito importante. O que a gente escutou, né, Dani, no consultório, foi também um desamparo muito dessas mães, algumas delas, né, não só da dificuldade de impor um ritmo numa rotina, de saber que sim, mesmo se não vai na escola, a criança tem que acordar, né, no horário mais ou menos previsto, de almoçar no horário previsto, de dormir, enfim. O quanto que muitas delas a gente pôde escutar, isso era um ponto que a gente discutiu muito, eu e a Daniela, de uma desidealização um pouco dessa função materna, no sentido que muitas mães falavam, puxa, eu achei que eu poderia dar conta de estar com meu filho, eu achei que eu daria conta de conciliar, né, as tarefas domésticas com o estar, e eu não dou, né? Eu não dou, eu preciso, né, desse tempo de separação, que talvez eu até consiga brincar com ele, se eu também tenho outras coisas e outros interesses lá fora. Então, a gente viu também muito essa desidealização desse lugar, né, das mães, de ter que se dar conta que existem os limites e que não só existem os limites, como também elas estão muito, os adultos também estão fragilizados, os adultos também estão inquietos, né, e as crianças, elas são como esponja mesmo, elas absorvem, elas são as primeiras a captarem essa fragilidade dos adultos. E o quanto essas crianças, elas estão sofrendo, né, eu acho que é isso que a gente escuta muito, de verem os adultos nessa posição também, né, de fragilidade, de apreensão, né, de que os papais também, os adultos, eles também têm interrogações e também têm dúvidas, né, sobre o que está acontecendo. E isso, o que a gente percebe é que muitas delas vão apresentando o que a gente vai dizendo, que é a maneira da criança se comunicar, que é a partir de sintomas, né? Sintomas no sentido de um apelo, de um pedido de socorro, de dizer que, olha, tem coisas que eu não dou conta, né? São comportamentos mais regressivos, são as birras, né? São falta de apetite, toda uma recusa que é difícil para essas crianças e que nos coloca mesmo como uma possibilidade de escutar que isso é um sofrimento, que isso para elas está muito difícil. Né? Aí, né, Camila, eu acho que é interessante a gente poder fazer uma diferenciação nesse momento, porque não há como as crianças não manifestarem sinais daquilo que está acontecendo no mundo e dentro das casas. Então, acho que é importante a gente fazer uma pequena diferenciação aí. Por exemplo, as crianças, vou dar um exemplo muito clássico, as crianças voltam, crianças pequenas que voltam a falar, a usar uma fala infantilizada.
o que é muito natural. A criança, diante de uma intensidade de angústia, como aquela que estamos todos sendo submetidos, é muito natural que a criança faça uma pequena incursão na história da vida dela, a um momento onde ela viveu um tempo de algum conforto, de alguma segurança, de alguma tranquilidade. Então, isso não se chama regressão, como pode parecer, e como alguns pais ficam muito aflitos a isso. Ela vai, àquele tempo, usa uma linguagem infantilizada, aquela voz de bebê. Isso não é um sintoma e nenhum grande sinal de sofrimento. Isso é uma pequena defesa, é um recurso que a criança vai usar nesse tempo de muita angústia, invadindo as próprias casas. É um momento em que ela consegue, com o recurso que ela tem, para suportar tudo isso. É muito diferente dos sinais clínicos que a gente vai assistindo no consultório, que são os sinais de uma intensificação bastante grande, que é isso que a gente tem visto, das angústias que, na maioria dos casos, já existiam. Alguns deles, as crianças já não usavam esses recursos. Por exemplo, crianças que já não tinham uma relação de tanta dependência com a mãe e com o pai, sobretudo com a mãe. As mães têm relatado muito, ela não me larga, ela está no meu pé o tempo inteiro, ela não suporta ficar assim, aonde eu não estou. Isso tem sido muito intenso. Ou voltar a dormir com os pais também, isso tem aparecido muito. Né? Esse é só um dos exemplos, como, nesse momento de angústia, é natural que a criança, e a gente não precisa dar nome nenhum a isso, em termos sintomáticos, a gente só vai dizer que nesse momento de muita angústia é natural que a criança faça use esse tipo de recurso, que na vida dela ela experimentou e é até saudável que ela encontre diante desse cenário esse tipo de possibilidade. E que, muito provavelmente, grande parte das crianças, encontrando um outro cenário, não vai precisar mais usar. Mas isso quer dizer que a gente tem que estar atento às crianças, que elas precisam, de fato, de uma atenção especial nesse momento, que elas precisam que a gente dê para elas um pouco de condição de falar sobre isso. E brincar sobre isso, vamos dizer, porque são os recursos que a criança tem para tentar elaborar do melhor modo possível tudo isso que lhe está acontecendo. Porque a criança mostra e fala. Se a gente tiver um pouquinho de tempo para observar e para olhar para isso, a gente consegue captar. Mas ela realmente ela precisa de uma espécie de alguém que as ajude nessa nomeação, nessa tradução, mas também outra coisa que tem sido muito frequente no consultório, nesse consultório online, é o quanto as crianças, nessa condição de estarem em casa, se sentem olhadas e invadidas e sobrecarregadas desse olhar dos pais. Então, parece um contrassenso, ao mesmo tempo que elas precisam de atenção, elas não têm espaço para não serem olhadas pelos pais. Então, é uma medida muito difícil de ser tomada, mas um exemplo clínico também, nos atendimentos online, é muito comum, a criança entra dentro do consultório, do quarto, no caso, né? Enfim, a gente vai tomando, se emprestando desses termos, desses significantes, ela entra dentro do quarto, de repente entra alguém e ela, muito zangada, fala, mas por que você entrou aqui? Fecha a porta, sai, agora é meu tempo. Ou um exemplo que eu tive da criança que entrou, pegou, como ela não tem chave, ela pegou a fita adesiva e fechou a porta inteira com fita adesiva. Bom, se ela estava impedindo que o corona, ou os pais, ou os irmãos entrassem, a gente pode, né, enfim, não vem ao caso de particularidade.
mas as crianças estão se sentindo sem espaço dentro de casa, porque esse tempo, apesar de nós estarmos todos isolados, é um tempo sem privacidade. Agora, tem uma pergunta aqui, né, Li? Tem muitas perguntas boas aqui que estão... Eu queria comentar um pouquinho. Fala, Camila. Vamos ver se pegamos a mesma. Antes de falar dessa questão da Sandra, que pergunta se, olha, tá difícil difícil manter essa rotina, que foi um ponto que a gente falou ainda há pouco. O que eu acho que a Daniela falou agora dessa questão, né, de como essas famílias também estão muito juntas, sem espaço, quanto que muitas vezes a criança ela também quer ter um espaço dela, né? O que eu percebo também é que muitas vezes as crianças, principalmente também as menores, elas não têm recursos, né, principalmente no início da pandemia, do isolamento, de entender que a mamãe e o papai estão em casa, mas eles não estão disponíveis para mim, né? Existe uma presença física do papai lá no home office, a mamãe tendo que trabalhar, se haver com as demandas do trabalho, mas ela não tem disponibilidade para mim. E o quanto que isso também foi até um registro novo para essas crianças. Se a gente pensar que a gente está num contexto, né, atual, né, principalmente nos centros urbanos, como São Paulo, de crianças que passam, muitas delas, né, a grande parte do tempo nas escolas, nas creches, né? Crianças que passam mais tempo, às vezes, nas creches, nos centros educacionais, na escolinha, do que mesmo com a mamãe e com o papai. O quanto que são crianças também que a gente vive um contexto de uma hiperestimulação dessas crianças. Crianças que, muitas vezes, elas tinham uma agenda muito lotada, uma agenda muito sobrecarregada. E o quanto que a gente tem visto isso, o quanto que isso tem, sim, consequências no funcionamento da criança. O quanto elas são crianças que têm muita dificuldade de vir a brincar sozinha, de ter esse espaço do brincar sem ser o brincar dirigido, sem ser o brincar da professora que está ali estimulando, sem ser o brincar do adulto, sem ser, em algumas delas, o brincar dos cuidadores que até então estavam no contexto da criança, que era ou a vovó, ou a tia, ou a babá, que, de repente, somem no cenário dessas crianças, e essas crianças têm que se haver com essa novidade, entre aspas, que é ter a capacidade de brincar sozinha, na presença do outro, mesmo se o papai está ali em outra sala brincando, a mamãe está ali nos afazeres domésticos ou trabalhando. Isso também a gente tem escutado. Quanto que esses pais, eles ficam exauridos com essa demanda da criança não me largar um minuto e sem entender que isso também é uma novidade para a criança, para algumas delas. Ter que se haver com brincar sozinho, né? Se a gente pensar só um minuto, Dani, sim. Acho que aqui tem uma lição para a escola, para os educadores, imensa. Imensa. Né? Da gente pensar um pouco o que é essa coisa de sempre vir uma coisa dirigida às atividades, às propostas, né? Qual é o tempo de dar um tempo, qual é o tempo do seu mundo interno, né? Porque é disso que nós estamos falando, né? Essa construção da autonomia é entender qual é o meu desejo, o que eu quero fazer agora, é se autodirecionar. Isso é construção de autonomia, né? Então, eu acho que tem um lugar da escola e da casa também, que é o tempo de não fazer nada, né? O tempo do ócio, enfim, a gente sabe o poder disso, né? O poder criativo disso. Então, eu acho que tem uma construção que é nova, que é de supetão, né? E que os pais precisam entender que é um processo. Então, também deixar o tempo de que isso se processe, como vem nos processando também para nós na quarentena, né? Nós também temos feito isso, né? Alguns fazem uma rotina muito apertada, outros fazem uma rotina que foge, escapa tudo pelos dedos, né? Acho que tem essa dupla... Isso é muito interessante, né, Lica? E você, quando a gente conversou antes, você falou algo que eu achei uma contribuição para aquilo que eu venho pensando sobre a escola, porque essa questão da escola em casa tem sido tudo muito novo, né? Para as crianças, para os pais, para a família, e a gente tem visto todo tipo de reação. E eu costumo pensar assim, eu tenho pensado assim, quando os pais escolhem uma escola para criança, eles escolhem, aqueles que podem escolher naturalmente, eles escolhem a partir
de certos referenciais que eles têm, né? De certas escolhas que eles fazem. E acho que agora, na pandemia, e nesse modelo que a gente está funcionando, uma das questões importantes é que os pais estão podendo ver melhor algumas características das escolas que antes talvez não estivessem podendo acompanhar tão de perto. E aí a escola está se revelando, e para alguns pais isso tem se revelado com surpresa. Então a gente tem visto desde escolas que estão pedindo para os alunos colocarem uniforme para assistir aula online, até escolas que demoraram algum tempo para conseguir reagir e fazer uma proposta de acordo com a própria, vamos dizer, os princípios da escola. Os pais se queixaram, mas, enfim, hoje até compreendo melhor, porque esse ensino à distância implica que a escola pense como fazê-lo. Da outra parte, nós vimos as crianças também terem reações das mais diversas, desde reações... por exemplo, tem crianças que dizem que não podem ficar um dia sem fazer lição porque não se sentem bem, até crianças que estão exaustas de tanta lição em casa. Mas o que me parece muito interessante é, sobretudo, o lugar dos pais com relação à escola. O lugar dos pais que, se antes a gente tinha vamos dizer, uma desconstrução que vem há muitos anos sendo feita para que os pais não ocupem, não façam dever pela criança, não participem tanto dessa lição, né? Não ocupem um lugar muito protagonista ali com a criança, a gente vem desconstruindo isso. Nesse momento, a escola solicita os pais, dependendo, obviamente, da idade da criança. A escola solicita os pais, eles precisam estar presentes para organizar muitas vezes. Eles fazem parte desse... Porque isso foi tudo, como foi tudo muito abrupto, os pais são convocados. Do mesmo modo, nós, na clínica, para crianças muito pequenas, os pais retornaram para a cena clínica, e nós também temos que lidar com isso de pais que já não participavam dos atendimentos. Mas, enfim, retornando à escola, eu acho, sem fazer uma crítica nesse momento a isso, de como que a escola exagera ou não, para mim, eu acho que o que mais... Eu vejo um papel fundamental da escola, em primeiro lugar, porque eu acho que é a conexão privilegiada da criança com algo que está fora de casa, né? As crianças estão em casa, na intensidade das casas e dos relacionamentos dentro de casa. Então, acho que essa conexão fora ela é fundamental nesse momento. Depois, acho que a escola tem um valor que se agrega muito no sentido de ser um outro elemento que corta um pouco a relação familiar, né? Então, tem alguém que entra, tem uma professora que não é a mãe, que não é o pai, que funciona como um terceiro que chega ali para desorganizar, reorganizar e dizer assim, não, isso aqui foi da professora, não é a mãe que está no front naquele momento. Então, acho que esse elemento que vem de fora e que faz esse papel, acho super importante. E o pedagógico também. Mas eu acho que o pedagógico, nesse caso, a experiência que a gente está vivendo, ela é tão mais construidora, vamos dizer assim, a experiência vivida, ela vai ser tão mais enriquecedora, e o pedagógico vai fazer parte dessa experiência, mas a experiência, a gente vai lembrar disso para sempre, as crianças vão lembrar disso para sempre, elas não vão lembrar do conteúdo que viveram na terceiro, quarto, quinto, sexto, sei lá, elas não vão lembrar, mas elas vão lembrar da experiência dessa pandemia. Então, esse vivido da experiência, ele é isso que constrói um saber que vai ficar dentro delas para sempre. Então, acho absolutamente fundamental pensar nisso, que o pedagógico está ali como um elemento disso, né?
Tem até umas questões, né, Lica, sobre a escola, e que eu acho que vale a pena, pegando esse gancho, né, da Dani. Nossa, é muito importante isso que a Dani está falando. Sobre a rotina, né? Oi? É muito importante isso que a Dani está falando, porque assim, a gente fala na BNCC, na base curricular, né, dos campos de experiência. E nós educadores, ficamos tentando entender o que é o campo de experiência. E acho que quando a Dani fala disso, né, acho que a pergunta que a gente pode lançar é assim, o que será que as crianças vão lembrar dessa experiência? Isso. De ficar em casa, dessa relação estreita com os pais, dessa um pouco invasão de privacidade, porque é isso que a gente tem que negociar na quarentena, né? Como é que a gente vai negociar a privacidade de cada um, os espaços da casa, e isso em todas as classes. Você pode ter a casa maior do mundo, mas como é que eu não atravesso a aula de yoga da minha filha? Né? Como é que eu deixo ela fazer a meditação que ela quer? Esse tipo de coisa, né? Que a gente tem que um pouco andar vendo e negociando, repactuando, né? Mas eu acho que a experiência, tem um educador muito importante, o Tonucci, né, que nos falou que o conteúdo agora é a vida. O conteúdo agora é a vida, é como é que a casa funciona, é a faxina, é a cozinha, é costurar a máscara, né? Quer dizer, vamos fazer coisa que tem sentido, é ler um livro para passar um tempo, é ver um filme, né? Então, vamos viver um pouco antes de ser invadido por outras coisas pedagógicas, né? O que é que faz sentido agora? Acho que a pergunta é essa, né? A primeira resposta das crianças, assim, o primeiro momento que os pais trouxeram nas primeiras entrevistas foi como que eu vou incluir os meus filhos nessa rotina. Essa foi a primeira questão em relação às crianças. Essa foi a primeira questão dos pais, com muita preocupação, um pouco de angústia, mas sobretudo com muita preocupação. Como eu incluo os filhos sem escola na minha vida com tudo isso? Mas não foi a questão das crianças. Essa questão, as crianças estavam, eu vou ficar em casa com meu pai e minha mãe, vou ficar brincando, vou ter um tempo sem ir para a escola. As questões começaram a se apresentar essas, né? Vamos dizer, os medos mais ampliados, as dependências, os sintomas que a gente pode começar a pensar de sofrimento, eles levam um tempo para se apresentarem. No início, as crianças estavam achando aquilo ali uma coisa muito interessante de ficar com pai e mãe em casa. Muito legal, eles não estavam entendendo, né? Porque eles não têm como calcular, não há como uma criança calcular o que é isso que a gente está vivendo, não há como fazer esse cálculo exato. Por isso que eu estava dizendo, né? Como elas recolhem do discurso social aquilo que vai ser discutido, e eu acho que os pais têm que ter um cuidado enorme quando vão ouvir jornal na televisão, tem que ter um cuidado enorme com isso, porque quando a criança ouve e ela chega né, na sessão e diz, você sabe que essa é a semana do pico da doença, ela acha que vai entrar pela janela, ela não tem como fazer esse cálculo do que é o pico da doença. E nós, né, somos responsáveis por fazer esse filtro. As crianças não têm como. E de conversar até sobre algo muito delicado, que é a morte. Nos cabe tratar disso. Nem que seja a morte da lagartinha, a morte, né, da formiguinha, nem que comece por aí, mas nós vamos ter que, essas semanas, nós teremos que abordar a morte com as crianças, isso não tem como. Ela já chega no consultório. O paciente que chegou para contar que a tia-avó morreu, né, de Covid, ele está ali totalmente impactado, não é na ordem da ameaça, né, que ele está vivendo, é do luto. Tem uma questão, né, que a Lica está colocando, que é sobre a questão que a gente falou ainda há pouco, da organização do tempo, de como esses pais estão com essa dificuldade de estabelecer uma rotina. Aí eu acho que a gente entra numa discussão, que a Dani já introduziu um pouco, que é o papel da escola nesse momento. E qual que é a função dos pais? Qual que é o papel e a função também da escola à distância? Porque o que a gente tem percebido é o quê? As escolas, muitas delas, estão exigindo muito desses pais. Esses pais estão se deparando com uma função
que até então eles nunca desempenharam, porque não são funções deles, né? Eles não são educadores. E, de repente, houve uma grande pressão, principalmente a gente vê das escolas privadas, uma pressão de que o conteúdo tem que ser dado a qualquer preço. Então, os pais, eles ficam completamente perdidos. A gente vê algumas escolas exigindo um ritmo de estudo e de aproveitamento como se a criança estivesse em sala de aula. Aí a gente entra num ponto fundamental, que é o que é aprendizagem em grupo, o que é aprendizagem compartilhada e o que é aprendizagem solitária. Porque mesmo se a mamãe e o papai estão ali, é uma aprendizagem solitária. E aí eu acho que é esse ponto que a gente tem que dizer e tem que ser muito claro de que existe uma diferença entre aprendizagem no sentido só do conteudismo, de que, olha, a gente tem um cronograma seguir pelo MEC, seja lá por onde for, e que tem que ser seguido, e o que é o processo de aprendizagem da criança. O processo da aprendizagem da criança é a partir de um saber, de uma descoberta, de uma experiência, de um prazer junto com o outro, principalmente para as crianças da educação infantil. Eu acho que existe uma diferença até entre o que é a educação infantil e o que é do ensino médio, né, do F2, do F1, são fases diferentes de aprendizagem. O que a gente vê em algumas escolas é até na educação infantil um cronograma imenso a ser seguido, né? Se a criança tem que contar até 30, porque no grupo 4 se conta até 30, eles não entendem um pouco como que esse processo de aprendizagem, da assimilação da criança pequena, ela está sendo vivida por ela. A gente viu um comentário aqui, né, Lica, de uma mãe que dizendo que, olha, minha filha de 2 anos vai para a tela, ela quer bater na tela. É claro que essa criança quer bater na realidade, tela. Até uma aluna minha, a Júlia, né, querida? Estou vendo um monte de gente conhecida aqui, um monte de educador, e eu sei que ela tem alunos muito pequenos, acho que eles têm 2 anos, e ela faz um depoimento muito interessante, né? E o quanto que isso mostra o que é essa aprendizagem virtual via uma tela, o que é esse encontro via uma tela, e o que é um encontro via uma pessoa, via um encontro real, um encontro compartilhado, são coisas de outra ordem. E eu acho que as escolas, elas têm que pesar isso. Não só da questão dos pais, que eles não têm como exigir desses pais um papel que não é deles, mas também de olhar as crianças no sentido de que existe uma diferença entre a assimilação do conteúdo e a aprendizagem no sentido só do conteúdo, né? Eu acho que existe ali uma grande diferença, e quanto que isso a gente está escutando sim no consultório. Isso é uma válvula de estresse imenso para essas crianças. Independente da idade, tem crianças que têm passado 8 horas na tela, aprendendo, tendo aula virtual online no início da manhã e no período da tarde, exercícios que têm que ser feitos, com cronograma ser exigido, e escolas, muitas vezes, que eu conheço, privadas, que ligam na sexta-feira para os pais, exigindo cronograma feito. Então, isso é para se pensar. Até porque o que até então a gente escutava, né, nós, né, do campo ali da primeira infância, da infância, os psicólogos, os educadores, quais são os efeitos das telas nessa relação com a criança? Então, de repente, a gente está numa situação, né, contrária a que tudo a gente estabelecia, ao que tudo a gente defendia, de que, olha, essa relação virtual, ela deixa marcas no processo do desenvolvimento psíquico da criança, cognitivo, ou seja, né, todos os aspectos. E a gente está desconsiderando isso. Então, eu acho que isso também é algo para as famílias. A gente escuta as famílias falarem: eu vejo meu filho exausto, eu vejo meu filho estressado, cansado, mas ele tem que terminar o cronograma da semana. Então, eu acho que isso é um papel, né, Lica, que é importante, né, a gente poder refletir um pouco. Como equilibrar nesse processo dessa pandemia, né, nesse momento da pandemia, do isolamento, e que a gente sabe que é um período que não temos ainda data para terminar, como conciliar, né, de uma maneira mais equilibrada para os pais, para as crianças, sobretudo, né, como os pais podem, de fato, ter uma parceria com a escola, né, nesse sentido.
sabe que eu penso, Camila e Dani, que, assim, a minha análise disso é que as escolas enlouqueceram também, né? Como foi tudo muito abrupto, né? As escolas falaram, o que a gente vai fazer para manter... Veja, nós tínhamos acabado de fazer o processo de adaptação das crianças. Então, de repente, todo mundo parou de chorar um pouco, as mães conseguiram sair, tarará, e de repente para-se tudo e as crianças vão para casa. Então, acho que assim, a primeira reação foi tentar manter o vínculo. Mas o vínculo, o que as crianças têm dito, né? Às vezes eu recebo vídeo das meninas, e é assim, de pais, é assim, eu tô com saudade de tal fulana, da colega, da amiga que a criança fez. Então, o que as crianças estão pedindo? Que elas estão dizendo, às vezes é se reunir para a gente mostrar os desenhos, às vezes acho que tem tantas formas alternativas. Tem uma escola, por exemplo, claro, particular, que tinha um cara que fazia cozinha e sexta-feira ele fazia o macarrão. Toda sexta-feira ele envia o macarrão para a casa das crianças. As crianças precisam de coisas concretas, é dessa ordem. São desenhos, né? São fotografia, tem tantas formas outras de comunicação que não é o EAD, né? Primeiro que o EAD não pode ser usado na mesma perspectiva. Eu não dou uma aula de 6 horas, como eu dou lá no Espaço Carambola, eu reduzi para 2. Ninguém aguenta, a gente fica cansado, né, Camila? A gente sabe, no nosso grupo. Né? Olivia, você falou uma questão muito importante. A importância que é das crianças né? Elas têm que, para elas poderem entender, elaborar, incorporar, como a gente diz, elas têm que vivenciar uma experiência concreta, via sensorialidade, via a presença do outro. Então, é nesse sentido que a gente vê que é até muito mais interessante para as crianças menores elas terem lá uma experiência com os pais, que podem lá em algum momento do dia, né, sentar uma hora para explorar até um conteúdo que é dado. Isso vai deixar muito mais a criança mais tranquila por ter esse encontro com a mãe e, consequentemente, vivenciar uma experiência de aprendizagem via o outro e não via a tela, né? E é nisso que a gente tem que pensar. É muito mais importante, às vezes, a criança ter esse momento que, às vezes, os pais não têm, eles estão trabalhando, né? De sentar 1 hora, 2 horas, né, do dia com a criança, do que principalmente com as crianças menores, do que ter que fazer as tarefas online com ela, né? A gente está dizendo até da educação infantil que tem que ter uma flexibilidade, porque o processo de assimilação da criança é outro conteúdo. Essa autonomia, ela não se coloca tão como talvez em muitas escolas elas querem que se coloque. Em criança pequena, o processo da autonomia é um processo construído, né? O quanto que a presença viva do outro é fundamental, né? A que a gente diz dessa relação tridimensional, da relação que vem das experiências sensoriais, do encontro, que isso também é pelo brincar, né? O brincar também, como a Dani falou, é fundamental para elas poderem traduzir, colocar em palavras, a colocar em atos, ser autora do sofrimento que elas estão passando, né? Desse momento muito inédito, muito desconhecido. O quanto que até o brincar livre e espontâneo, ele tem sim que ser colocado, pensado na rotina da criança. Eu digo muito isso para os pais, a gente está no momento que tem que flexibilizar, sim, as regras. Se aquela sala até então não podia ter o Lego, as bonecas ali no canto, tem que ter hoje em dia. Porque isso propicia uma organização também do espaço da criança. A Dani falou de que, olha, é necessário também as crianças terem a sensação do espaço, do contorno delas também. Porque parece que nessa pandemia, independente, né, do tamanho da casa da criança, independente do contexto social, as famílias elas estão sim aglomeradas. E isso é muito difícil, porque as crianças até então elas tinham uma válvula de escape, que era ir na escola, que era na casa da vizinha, que era na casa da vovó, que era na casa da amiga, do primo. Hoje não, né? As famílias nunca tiveram tão intensamente nesse elo. E que tem que ter, às vezes, um espaço de separação e dessa flexibilidade das regras, né? O que a Dani falou. As crianças, elas vão buscar, assim, recursos, né, de uma regressão, que isso faz parte, são, né, posições do sujeito, da organização psíquica da criança, que lhe causam um conforto psíquico,
E isso os pais também têm que ter mais flexibilidade. Ah, mas agora minha filha vem toda noite na minha cama. A gente tem que escutar o que isso quer dizer. Eu acho que a gente tem que acolher, ter um momento de flexibilização também dessas regras. Eu acho que as crianças depois elas vão ter. Não é que uma criança que vai dormir hoje, que não dormia com a mamãe todo dia na cama, ela vai sim depois da vida, da rotina um pouco mais estruturada, como até então, voltar. Mas a gente tem que ter esse acolhimento da criança, a gente tem que escutar o que ela está querendo nos dizer. Então, eu acho que esse tempo, né, que eu acho que assim, foi muito interessante, porque como nós fomos todos pegos muito abruptamente, as respostas, elas são muito inusitadas mesmo, né? Cada um tentou uma resposta possível. E foi muito interessante como algumas escolas, inclusive, optaram por férias para poder ter um tempo de elaboração segundo seus princípios, né? Como iam responder a isso? Eu tenho pacientes, eu acho muito interessante isso, que mudaram de escola em meio à pandemia. De tal ordem foi aquilo que puderam assistir de como que as escolas, o que viram nas suas escolas, e duas crianças resolveram fazer uma mudança de escola, ou tirar da escola, que também isso é um outro acontecimento, que né, resolveram tirar a criança da escola. Então, a gente vai vendo no caso a caso, isso é muito singular, como que é possível para cada um fazer uma resposta a toda essa condição. Agora, o que me parece que é para todos é que nós estamos num tempo de novos acordos dentro de casa. Temos que todos encontrar novos acordos com as crianças, com a lembrança cotidiana que nós estamos fazendo acordos temporários. E também com a vantagem de que, submetidos a novas condições, todos nós podemos repensar nossas posições, que antes também talvez fôssemos muito rígidos em determinadas posições. Vamos todos, não são só as crianças, vamos todos aprender com isso, né? Então, algumas dessas lições, como você usou esse termo, né, não são só as crianças que estão fazendo lições, estamos todos fazendo lições, né? Estamos todos com lições difíceis. Algumas dessas áreas desconfortáveis, nós também podemos repensar em todos nós, né? Então, eu acho interessante essa ideia de novos acordos em casa, de que as crianças... isso é muito impressionante. Por exemplo, você pede para uma criança que nunca pôde usar o computador, você pede que ela faça uma sessão online de 40 minutos dentro do quarto dela, com o computador na frente, a criança fica deslumbrada. Começa a mandar emoji com coração, porque ela nunca pôde mexer no computador. E agora ela tem à disposição dela um computador. Por quê? Porque a sessão passou a ser online. Então, o que é isso? E aí a gente tem que um pouco tratar sobre isso. Então, de repente, ela aperta lá um botão, cai a conexão, e ela tem que chamar a mãe, e a mãe dá uma bronca. Mas por que você apertou aqui? Porque ela está deslumbrada com algo que ela sempre lhe foi proibido, né? Sempre lhe foi proibido, e ela tem acesso a algo que ela nunca teve. Bom, a gente sabe que uma vez experimentado algo, a gente não vai achar que as crianças que experimentaram esse meio, esse modo, depois da quarentena, a gente vai dizer para elas assim: acabou a quarentena, agora você não pode mais. Tudo isso que foi experimentado e que você gostou, como acabou a quarentena, você está vetada disso. Não é bem assim. São novos acordos que nós vamos ter que refazer, porque nós todos experimentamos situações que nos mudaram. E as crianças também. Elas vão passar a demandar dos pais
algo que elas não conheciam. Então, esses novos acordos vão incluir certas experiências que foram vividas, e uma vez vividas, estão incluídas nos prazeres da criança. Portanto, acabou a quarentena, a gente vai ter que lidar com uma série de efeitos experimentados na quarentena. Sim. Óbvio que os lugares que as crianças estão ocupando em casa, as crianças que podem ter um pouco mais de atenção, que podem ter um pouco mais de preocupação, os lugares que elas ocupam em casa não são os lugares privilegiados que elas ocupam na escola, onde elas têm que dividir a atenção, onde elas são mais umas, têm que rivalizar, têm que, né, dividir o brinquedo, e elas vão ter que fazer esse retorno a partir Sim. de um tempo enorme em casa. Então, o que vamos conversar um pouquinho? Nós temos 10 minutos e eu acho super importante conversar sobre o retorno. Vocês, né, a gente conversou um pouquinho, vocês contaram algumas situações das crianças que saíram da quarentena por algum motivo, o que isso despertou. Então, acho que a gente tem que falar de retorno. É muito importante. Estamos longe ainda, né? Mas o que eu tenho sentido, o que eu já tenho visto, vem, sobretudo, nas crianças que tinham questões com a escola. São essas que estão sinalizando já alguma questão. São as crianças que tinham questões com os semelhantes, que tinham questões... Com pares, né? Com os seus semelhantes, que tinham questões com a aprendizagem. Essas já têm... estão, vamos dizer, de uma certa forma, falam que estão gostando muito de ficarem afastadas da escola, porque, de algum modo, puderam ficar um pouco afastadas disso que as mobilizava muito. E, então, é interessante porque eu tive uma situação de uma criança que, vamos retornar, a cena foi essa, numa brincadeira, esse significante apareceu, né? Esse termo apareceu. Vamos retornar naquela situação. Só de usar esse termo, ela ficou muito angustiada. E disso apareceu a situação de retornar para a escola. Olha só, a gente está tendo aqui uma pergunta, né, Lica? A gente estava falando das telas, né? A posição que eu falei, olha, a gente tem que tentar também equilibrar, né? A gente sabe que vivenciar ali uma descoberta, uma aprendizagem, ou mesmo um encontro virtual, não é a mesma coisa de uma presença viva do outro, né? De estar. E aí tem a Cláudia, né, Lica, que diz, olha, minha filha, ela... de 11 anos, ela brinca hoje em dia com as amigas, né? Cada um numa tela. Eu acho que isso, sim, a gente tem que, né, relativizar no sentido que é o que é possível ser feito, mesmo uma sessão de terapia, mesmo os encontros virtuais, é a maneira como, de fato, mostra a necessidade que temos, né, como seres humanos, dessa interação com o outro. Então, eu acho que colocar a tela como também momentos de interação, de encontro, e não só do conteúdo, e não só das aulas online, porque essas aulas online muitas vezes é desorganizadora para algumas crianças, muitas delas interagindo aquele barulho, mas desses encontros também entre duas amigas, como os adultos também têm feito, né? Eu acho que isso mostra os recursos da importância e da necessidade que as crianças têm, e principalmente da falta que elas estão sentindo desses encontros com os outros, com os amigos, né, com os colegas, com os pares. Né? Eu acho que isso mostra um pouco esse exemplo que se colocou aqui, né, da Cláudia. Tem outro, Lica, que você queria comentar? Não, tem várias coisas interessantes que estão chegando aqui. Assim, essa questão da tela foi bastante discutida e eu acho que é essa questão que a gente tem que ver, porque é completamente diferente a gente falar das telas para criança muito pequenininha, digamos aí, da educação infantil, né? E mesmo das questões EAD, guardada algumas medidas para as crianças mais velhas, porque as crianças mais velhas também organizam o cotidiano delas. É um lugar também de encontro, né? E eu acho que é engraçado, eu fico pensando que nós da educação, e eu me incluo, né? Nós a gente ficou muito desacursoado com tudo isso, né? E a grande tendência foi voltar e abrir mão de alguns princípios e concepções de infância e educação. Então, a gente, digo assim,
Eu não sei se vocês com certeza sabem disso, porque vocês têm escuta analítica, né? Mas assim, a gente da escola acha que a escola é a sala de aula. E para as crianças, a escola é o encontro com os amigos. Todo mundo sabe disso. Que o grande conteúdo da escola é a socialização. É como é que eu interajo, é tudo isso que a Dani falou aí, né? As competições, como é que eu me coloco num grupo. Então, eu vejo a minha menina, por exemplo, que está na universidade, e ela fala, eu tenho que fazer um seminário online. É um drama para todo mundo, para todos da classe, universidade. Não estou nem falando de criança. Né? Então, que assuntos da vida a gente também pode... Assim, tem pessoas que estão passando situações muito dramáticas em vários não necessariamente ligadas ao corona, mas outras doenças, etc. Então, situações domésticas que às vezes as pessoas têm que gerir isso, e a escola como se nada houvesse, mandando conteúdo. Eu acho a coisa mais interessante esse fenômeno que foi ultraveloz dos jovens nomearem o coronavírus de coronga. Você repara, né? Eu acho isso uma coisa absolutamente... porque os adolescentes, na primeira semana, passaram a chamar de coronga. Eu acho sensacional isso. Quer dizer, é como que eles, muito rapidamente, apelidaram e tentaram transformar algo que era muito estranho, familiar. Dá uma certa familiaridade a isso que é muito estranho. O que eu acho que é muito interessante isso que você está dizendo da tela, porque é verdade que é muito diferente. As crianças pequenas, o efeito que tem para uma criança pequena ficar muito tempo na tela é inteiramente diferente. Não que um adolescente que fique muito tempo na tela não tenha... E a gente sabe que a possibilidade de fazer de um aspecto mais compulsivo dentro da tela, para um adolescente, ele é um risco maior. E a gente tem visto isso, os adolescentes, né, nesse período muito mais... ficando muito mais tempo no jogo e na tela. A criança pequena tem uma outra questão. Ela está num tempo de constituição da relação dela com o outro. E a tela, alguns pais, às vezes, gostam de pensar o quanto a criança pode aprender coisas de todas as ordens nos tablets, né? Enfim, coisas interessantes, assim, usando esse meio. Mas o aprendizado que se dá numa tela, ele é um aprendizado sem esse outro. É totalmente aquilo que a Camila estava falando. Ele é um aprendizado que tira da cena... Solitário, né? Toda uma série de dimensões aonde a presença do outro, mas dimensões muito importantes, aonde a presença do outro, que a presença do outro coloca. Então, quando você põe uma criança pequenininha com um tablet, um celular, achando que ela está aprendendo uma série de coisas, não há transmissão no sentido da educação. Ela pode até estar aprendendo a cor, mas ela não está aprendendo nada sobre o que é ser humano. E é esse o risco que a gente corre, de uma aprendizagem sem transmissão. Então, isso não é tranquilizador para ninguém. Agora, é claro que a gente tem que fazer um super parênteses aí, que nesse período que a gente está, a gente sabe que as crianças vão ficar mais tempo na tela. Dessa condição que a gente está vivendo. Elas vão ficar mais tempo do que a gente gostaria que ficassem. A gente, estou dizendo, todos nós, pais, educadores, psicanalistas e todos nós, porque a gente vive uma condição que às vezes é impossível que isso aconteça do jeito que nós gostaríamos. E esse jeito não é, eu não estou falando nem de ideal, eu estou falando daquilo que é possível. A gente sabe que não é legal, mas às vezes não dá, porque as famílias estão se organizando da maneira que podem. Mas acho que aí tem uma coisa que é a primeira infância, em que a gente pensa que criança que está na primeira infância, a gente deve, de fato, priorizar que ela... Se você está cozinhando, você põe a criança do lado com um monte de coisas e deixa ela brincar, mas evita ao máximo o uso da tela
Isso é super importante, que a Daniela indiscriminado. A Karina Soares tem uma pergunta, né, Lica? Uma pergunta, um comentário, né? Eu achei tão interessante isso. Isso. Da gente também pensar qual que é o lugar dos educadores, né? Porque a gente até então falou muito das crianças, dos pais, e qual que é o lugar dos educadores? Eu acho que isso vai muito ao encontro, né, até de uma discussão que a gente teve, né, Lica? Que eu acho que tem também uma tendência, e que acho que é até natural, mas que tem que ser dita, tem que ser nomeada, tem que ser traduzida, né? Do que também são os educadores. Parece que em alguns momentos as escolas estão negando toda essa situação extrema que a gente está passando. É um pouco a ideia de que a gente só pode, de fato, nomear alguma coisa, representar ou recriar a partir de um luto. A gente tem que fazer um luto de que a aprendizagem, até então, na escola, era diferente. Não tem como simplesmente só transportar, deslocar o processo da aprendizagem, tanto dos professores, o papel deles como transmissores da educação, né, da aprendizagem, e as crianças, eu acho que também tem que ter olhar esses educadores, que angústia que eles estão vivendo, dessa pressão que tem que passar o conteúdo a qualquer preço, né? Eu acho que isso também é importante, o sistema educacional também poder refletir sobre isso, né? Refletir de que temos que viver um luto, até para ter forças, né? Para criar, né? Para psicanálise, a criatividade e a pulsão de vida, para a gente ter que criar situações novas, tanto benéficas para a criança, como para os educadores, como para os pais, e que me parece que tem um movimento de negar tudo, que eu acho que até em termos, né, o movimento defensivo dessa situação de guerra que nos encontramos em questões de dias, sem uma preparação. Isso é da ordem do trauma para a psicanálise. Algo que não é previsto, que não é antecipado, que acontece, isso deixa marcas. Então eu percebo que também tem esse lado dos educadores sofrendo, sim, de ter que transmitir um conteúdo a qualquer preço. E aí a gente também entra numa questão, que é até a questão desses dois mundos muito polarizados que sempre foi e que está cada vez, né, nessa situação se intensifica, que é o universo das escolas privadas e o universo das escolas públicas, né? Se a gente pensar, isso vai trazer consequências, marcas ainda não mensuráveis em termos de um gap, de uma defasagem socioeconômica imensa, né? A gente sabe que as escolas públicas elas não estão tendo, por toda a complexidade da organização, né, todo esse ritmo, né, de exigência, como as escolas privadas, eu acho que tem ali um gap que vai se formar entre esses dois universos, né? Se a gente pensar até nos adolescentes que vão prestar vestibular no final do ano. As escolas privadas eles vão ver todo o cronograma, as escolas públicas não. Então, isso também é um ponto para pensar um pouco, do lado também das educadoras, né? E que eu acho que aí volta uma questão, já que o nosso tempo está acabando, que é a importância da nomeação, a importância da gente poder, nesse momento, recuar, né? Tanto os adultos, mas principalmente as crianças, terem oportunidade, terem espaços, né, espaços de encontro com o adulto que está, né, o pai e a mãe que estão ali com eles, de poder oferecer e construir um canal de comunicação para essas crianças, pelo brincar, pelos encontros, pelas descobertas juntas, né, de poder escutar, estar disponível psiquicamente e não só disponível fisicamente no ambiente físico da casa, de poder estar à escuta também dessas crianças, de poderem estar traduzindo, nomeando tudo o que está de fato acontecendo. Porque o que a gente está vendo é que nesse momento cada vez mais delicado, os pais estão apreensivos, tem uma conjuntura também política que deixa também os pais, os adultos, numa posição de um desamparo imenso. E as crianças são as primeiras a captarem isso. Né? Então, a importância que é os pais poderem construir um canal de comunicação com elas, pelo brincar,
pelo encontro, né? Delas poderem dizer dos medos, das apreensões e de quanto que as mamães e os papais também têm os limites deles, porque eu acho que também tem uma exigência muito grande que a gente escuta dessas mães de que eu não posso falar, eu não posso explicar o que está acontecendo, mas isso é o não dito que circula, é isso que causa muitas fantasias, os fantasmas, que a gente tem escutado também na clínica, né, das crianças que fecham janelas dizendo que o coronavírus pode chegar, de que o coronavírus está escondido debaixo da cama como bicho-papão. É um bicho-papão também para os adultos. Então, isso tem que ser dito também dos adultos, né, de que os papais estão preocupados, sim, que está todo mundo fragilizado, sensibilizado. É uma situação de um desamparo, sim, que todos nós estamos vivendo, é importante que isso também seja dito para as crianças, né? Que a mamãe sim está preocupada, mas são coisas de adultos, que os adultos estão tentando organizar esse caos, que ela pode ficar tranquila, que as coisas vão passar, e que são coisas dos adultos, e aí volta um pouco o que a Daniela falou, desses espaços separados, né? Os adultos com o espaço deles, com os questionamentos deles, e as crianças com o linguajar delas, com o posicionamento delas. Né? A gente vê que está tudo tão misturado, as crianças vêm do jornal, dos noticiários, né? Tão junto com os adultos, e o quanto isso vai desdobrando em fantasmas muito perceptórios para essas crianças depois. E do esforço que é, sim, dos adultos organizarem uma rotina onde separe de que isso é assunto dos adultos, isso é o jornal do papai, e que vou, né, de também distinguir esses lugares, de poder traduzir isso para a criança no linguajar dela. E não deixar de não falar, a gente tem que falar, né? Senão as crianças ficam cada vez mais desamparadas quando não tem nome, mas que tem que ser dito no linguajar delas, separando os lugares de cada um, né, dos adultos e das crianças. Isso eu acho fundamental para se pensar, né? Eu acho que isso, respondendo uma das perguntas, que fala, mas é muito difícil estabelecer uma rotina. Eu não consigo, a gente escutou muito isso, né, Lica? Eu acho que um primeiro passo para estabelecer a rotina, né, eu fico pensando que é da importância dos lugares, né, de que a criança não tem aula no dia seguinte, mas ela tem que dormir no horário mais ou menos que ela dormia, para os adultos também poderem estabelecer, né, o universo dos adultos, o universo das crianças. Eu acho que isso é organizador, sim, para as crianças e para os adultos, porque os pais também estão exaustos, né? Eu acho que isso é importante. Me parece, sabe? Meninas, Dani, acho que a gente podia, fazendo as considerações, né, finais, para a gente ir encerrando. Queria dizer que as pessoas estão gostando muitíssimo e pedindo continuidade desses assuntos, que a gente continue discutindo. Então, só para vocês saberem, tem um clima muito bom aqui, olhando os inscritos. Mas diga, Dani, faça. Não, eu vou, acho que falando isso, continuando nesse sentido do que a Camila está dizendo, eu vou, então, só terminar com algo que eu penso aqui que é importante. Acho que esse tempo em casa de muita intensidade entre as pessoas, entre as relações, ele tem sido, sobretudo, uma exigência muito grande no manejo da palavra entre as pessoas da casa. E não é todo mundo que tem isso à disposição, né? Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de conversar, tem gente que tem hábito de né, tratar de determinados assuntos, e tem gente que não. Tem gente que não gosta muito de falar, que prefere, né, vamos dizer assim, entre aspas, colocar para fora as angústias com outros modos. Às vezes, sei lá, vai dar uma corrida, vai fazer... cada um encontra seu modo. Mas, entretanto, esse repertório todo está absolutamente restrito. E com as crianças também está restrito. Aquilo que era tão comum, né? O bebê está chorando, vamos dar uma voltinha na rua. Né? A criança está agitada, vamos levar no parque. Esse repertório está absolutamente impossibilitado. Então, os pais se veem, os pais e todos nós, mas a gente está tratando dos pais aqui,
né? Os pais se veem, e as crianças também, porque o pedido delas é esse, os pais se veem muito subtraídos nesse repertório daquilo que eles sabem fazer para acalmar as crianças. E são exigidos nesse manejo da palavra. Ah, não, tem que conversar, tem que explicar. Mas como que eu vou falar de morte com meu filho pequeno, né? Como que eu vou tratar disso se eu nunca nem isso é impensável para alguns pais, como que fala disso? E é muito difícil mesmo para qualquer um tratar desses assuntos. A criança vê na televisão uma imagem com uma cova, com um monte de caixões dentro, e a criança pergunta o que é isso. E como é que o pai diz o que é aquilo? Então, é um manejo da palavra que está sendo exigido das famílias muito delicado, muito intenso, muito delicado, muito íntimo, né? Com experiências íntimas de cada um e, sobretudo, todos sobre essa ameaça do medo. O que eu acho que para as crianças funciona muito bem é dar um pouco de atenção individualizada para cada criança dentro de casa. Acho que isso não é uma prescrição, não é assim, façam isso todos os dias que vai dar certo. Obviamente que não é isso não serve para ninguém, porque aquilo que promove um bom encontro é o desejo de cada um, mas se a gente tira um pouquinho do nosso dia, e é um pouquinho mesmo, para estar individualmente com cada filho, todos os dias que forem possíveis, e poder estar para ele, eu acho que a gente consegue recolher muita coisa. E às vezes pode ser numa brincadeira, pode ser conversando sobre outra coisa, mas a gente consegue perceber como que o filho está, consegue recolher esses elementos importantes para a gente poder olhar para o filho de outro modo a partir desse encontro que a gente tem com ele. Então, se eu posso deixar alguma coisa interessante nesse momento, é isso. Esse tempo individualizado com a criança abastece a criança para aguentar um pouco dessa solidão desse período, né? Esse tempo sozinho, abastece muito a criança, porque ela teve o pai, a mãe ali, a avó, a tia, quem cuida dela, e ela aguenta bastante tempo, e é um material precioso para os pais poderem também se alimentar no trato com os filhos. E isso não precisa muito, é um pouquinho por dia. Qualquer semelhança com a abordagem Pickler é mera coincidência, viu, pessoal? Da educação que está aí, né? A gente fala justamente disso, né, na escola, e como que esse momento, e eu acho que isso vale para os pais também, é uma boa dica, na hora dos cuidados, né? Sim. Porque em geral a gente faz os cuidados, a gente faz apressado, a gente veste pensando em outra coisa, veste, vai vestir, vai trocar o pijama, né? Fala com a criança, vai dar banho, é aquele momento, assim, são momentos, são pequenos momentos de muita qualidade. Eu acho que é disso que você está falando, né, Dani? Muito bonito. E isso, né, Lígia, que vai propiciar condições para que essa criança também possa vir a ter um momento só dela, dessa autonomia, de brincar sozinha, de saber que a mamãe está ali do lado, do papai está ali do lado, né? Eu acho que é fundamental pensar nessa construção na rotina, como que a Dani disse, né, de momentos mais duais, para que isso é fundamental para a criança venha a vir depois a desempenhar, né, a ter essa competência, vamos dizer assim, né, no sentido de possibilidades de brincar sozinha, de ter um momento dela, e de não ficar só grudado também, né, da mamãe. Isso a gente tem que escutar. E que esse grudado, talvez, é um sinal também que tem que ser escutado, né, de poder traduzir traduzir alguns conflitos, alguns impasses que a criança está ali vivendo, né? Muito bom, meninas. Olha, o que tem de pedido aqui, choveu, que é falar sobre a morte com as crianças, né? Eu acho que esse é um tema muito, muito legal. Uma outra coisa que eu penso, assim, para a gente, talvez, a título de considerações finais também,
é algo que me alimentou muito a minha angústia na entrada da quarentena. Então, vou falar de um ponto de vista bem subjetivo, mas eu acho que serve para muita, vocês vão entender imediatamente, são as histórias, né? Então, eu ouvi histórias, vejam a abelhuda, né? Eu vejo a falta de privacidade, porque eram histórias públicas no Instagram, professores contando história para as crianças. E eu escutei essas histórias para mim, né? Então, as histórias curam, a literatura, sim, a arte, né? O desenho, a possibilidade de pintar, tudo isso, eu acho que, né? De desenhar, isso são formas de expressão e são formas de diálogo com as crianças, inclusive entre as crianças, né? Eu acho que eu gostaria de fazer uma colocação também, uma coisa que me impactou muito, foi da escola do Ateliê Carambola, porque eu penso que as escolas, eu falo nós porque eu me identifico muito com o movimento que houve aí das escolas, de mandar coisa para as crianças, mas assim, o Ateliê Carambola, por exemplo, ele passou esta semana publicando foto que os pais mandaram da casa das crianças, das brincadeiras que estavam acontecendo, só para a gente entender que as famílias têm muitas competências. Isso. Que elas são grandes educadoras, que elas sabem educar as crianças. Né? Vamos reconhecer isso, vamos publicar, vamos valorizar, vamos fazer troca entre elas. Quer dizer, olha que potencial, né? Que muito legal. No momento de quarentena. Vamos poder olhar um pouco para isso. Volta um pouco, né, Lica, esse exemplo muito legal que você menciona, de que a criança, para ela poder vir a ser o sujeito do saber, ela tem que ser o sujeito do desejo, do encontro, da constituição. Não se tem como colocar, impor um conteúdo sem que a criança não tenha essa preparação do que é o desejo de saber, o desejo de aprender, o desejo de estar com o outro. Isso é fundamental. E talvez lá a gente resgate a importância que voltando muito que permeou um pouco essa nossa conversa de hoje, muita gente pedindo outra, a gente, né, pode pensar, mas o que permeou olha, o quanto é importante a gente poder entender que o encontro é a partir do sujeito, a partir do outro, né, não só das telas, da gente repensar, assim, que não está sendo fácil para as crianças, para ninguém, esse momento de isolamento. Né, que é um sofrimento não só para elas, como também para os adultos, e que isso merece ser escutado, isso merece dar nome para isso, porque isso diminui a angústia, né, dos adultos, a ansiedade dos adultos, e isso tranquiliza as crianças. Eu acho que é isso a mensagem um pouco para a gente pensar, finalizar. Tem muita gente pedindo outra, né, para falar um pouco da questão da morte. Eu acho que isso é um tema bacana para a gente poder se debruçar, né? Eu acho que para finalizar também seria interessante a gente dizer que nesse momento, né, de tanta fragilidade econômica, social, de todos os contextos possíveis que a gente está vivendo, o Entrelacer ele vai sim propor um grupo de pais gratuito, né, todas as sextas-feiras, das 9h30 às 10h30. A ideia inicial é de abarcar um pouco esses pais, principalmente crianças, né, no início. Inicialmente, o nosso projeto, que vem um pouco também do meu percurso profissional, tanto o meu como da Daniela, né, de trabalhar com as crianças de TEA, eu acho que é uma live também que a gente pode depois pensar, né, que eu acho que tem particularidade, sim, né, das crianças com TEA nesse momento da pandemia. E a gente o Entrelacer vai propor encontros semanais abertos com os pais de crianças com TEA nesse momento do isolamento, né? Uma possibilidade de pensar um contexto de abraçar um pouco esse momento de solidariedade, né? Principalmente o que a gente tem acompanhado são crianças que estão sem nenhum acompanhamento, né, fora, né? Crianças de instituições públicas que estão completamente desamparadas. Então a gente pensou em acolher um pouco esses pais. E aí, quem quiser acompanhar um pouco, ajudar na divulgação, é só acompanhar ali o nosso site, as nossas páginas sociais, né? E pensar, né? Quem sabe em outras lives, a gente pensando um pouco nas sugestões de vocês, né? Eu queria agradecer a Lica por essa mediação, por esse encontro, a Dani também, colega, parceira aí nesse projeto, e agradecer cada
né, cada um que pôde estar presente aqui com a gente, contribuindo com as questões, com as perguntas, com as sugestões. Queria agradecer imensamente todo mundo. E até uma próxima, então, quem sabe, né? Eu também, sobretudo, né, essas parceiras aí que, né, a gente fez um bom encontro hoje, mas também outros dias, fizemos bons encontros e frutíferos, e também a quem nos assistiu, e que isso tenha bons desdobramentos e efeitos, sobretudo nas crianças. Meninas, eu costumo sempre copiar todo o chat que está pintando aqui para a gente pensar, porque é riquíssima essa troca, né? Eu acho que, assim, sempre a gente aprende muito, só na preparação de uma live, a gente começa a pensar várias coisas que a gente não tinha pensado, né? E eu acho que esse é um campo, um lugar de produção de conhecimento importante desse tempo de quarentena, né? É importante esse diálogo com as pessoas aqui que estão escrevendo um monte e a gente vai ler com calma e dizer que foi um prazer estar com vocês, aprendi muito, pensei muitas outras coisas, e assim a gente vai tecendo, né? Tecendo toda essa trama aí desse período complicado que nós estamos vivendo, né? E junto, né? Isso é fazer junto um pouco, né? É um jeito de fazer junto. Né? E logo mais a gente vai se abraçar também, um dia vai chegar esse momento aí da gente estar tete a tete também, né? Vai passar, né? Como tem dito. Tá bom? Vamos acabar, então? Tchau. Obrigada a todo mundo. Beijo. Obrigada. Tchau.